tardes, damos la bienvenida a este Manos de la Moda, especial Brasil, Patrimonio y Moda. Le voy a dar inicio con la moderadora Ingra López, quien va a estar moderando esta sesión con los panelistas Urdum y Jackson Araújo. Gracias. Boa tarde, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui, mediando esse painel com convidados tão especiais no primeiro Mola Week. Primeiro painel em português, também super importante a gente ter essa atuação aqui, falar um pouquinho de Brasil. Vou me apresentar, depois apresento os meus convidados. Então, meu nome é Ingra Maia, eu sou artesã, trabalho com tecelagem manual, tingimento natural. Sou formada em Ciências e Humanidades pela Universidade Federal do ABC e sou fundadora da Peplus, que é uma marca onde eu exerço as minhas atividades têxteis e desde 2017 eu faço esse trabalho criando objetos afetivos. Também sou parte da equipe do Universo Mola Brasil. Então, para mim é um prazer enorme estar falando sobre esse tema, porque os têxteis fazem parte do meu dia a dia, né? Tanto o fazer prático quanto a pesquisa. E vou apresentar meus convidados. Eu estou com Estefânia Lima. Muito obrigada, Estefânia, por topar nosso convite de participar. Estefânia é cofundadora do Instituto Urdum e da revista Urdum também. Ela é jornalista, responsável pelo núcleo de pesquisa da instituição, né, Urdum, e coordena os grupos de estudos e ministra os cursos sobre artes manuais têxteis. Ela tem mais de 10 anos de experiência em comunicação para causas, é mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP e graduada em comunicação social e também agora graduando em filosofia pela Federal do Paraná. Bem-vinda, Estefânia. Vou apresentar o Jackson Araújo, que é comunicólogo, especializado em comportamento de moda. Ele é ativista da racionalização criativa para a sustentabilidade e diretor do Festival Multicultural Trama Afetiva, que é uma plataforma de pesquisa em design sobre inovação regenerativa para os resíduos da indústria têxtil. E a Trama Afetiva é um ambiente de diálogo entre pensadores, artistas, ativistas, cientistas, marcas e a sociedade civil. O Jackson atualmente é mestrando em Arquitetura, Urbanismo e Design do programa do Centro Universitário Belas Artes, aqui em São Paulo. Ele é pesquisador e estudioso da economia afetiva, que é um termo que ele mesmo cunhou em 2014, e sobre o qual ele ministra palestras, workshops, cursos, e tem 2 livros publicados também sobre esse tema, um de 2018 e outro de 2019. Depois, se quiser falar mais sobre isso, também fique à vontade, Jackson. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por participarem. Já vou iniciar a nossa conversa, e acho que essa primeira pergunta, até pelo Jackson estar na área mais voltada para o design de moda, talvez se sinta mais à vontade em iniciar. É importante aqui para a gente, como a gente está no Brasil, que é um país que tem a cultura um pouco mais, até pela língua, né? A gente tem a cultura um pouquinho diferente dos outros países da América Latina. Então, eu acho interessante a gente contextualizar a moda brasileira antes de entrar em patrimônio, né? Então, qual você acha que é a identidade da moda brasileira? Como que isso se constrói? Se é que existe, né, uma identidade de moda brasileira? Mas, assim, o que nos diferencia? Qual a particularidade do Brasil em relação aos outros países, no quesito moda? Bom, obrigado pelo convite para estar aqui nessa conversa com pessoas tão maravilhosas e inteligentes. É um prazer para mim. Ingra, essa pergunta ela é um tanto complicada de responder assim de uma maneira muito direta e prática, né? Mas eu posso te dizer uma coisa, assim, eu venho de um processo de estudo muito longo sobre esse assunto, sobre identidade, porque foi algo que sempre me movimentou o meu trabalho quando eu era jornalista de primeira fila, quando eu cobria desfiles e tal. Porque antes disso eu trabalhei durante 15 anos com o Lino Villaventura, que é, na minha opinião, o maior criador de moda com a identidade brasileira. E aprendi muita coisa com ele.
principalmente no sentido da aplicabilidade das manufaturas, né, das tecnologias ancestrais, dos processos tintórios, enfim. E o Linus sempre fez isso de uma maneira muito intuitiva, né? Ele não tinha essa missão ativista que a gente hoje se coloca como um papel urgente, necessário, né, de discutir essas temáticas, mas eu comecei a entender em algum momento da minha vida, ali nos anos 90, que eu colocava a identidade da moda brasileira em 3 patamares. Assim, um uso muito tranquilo da sexualidade, da sensualidade, isso era um ponto. Outro ponto era o gosto por cores, estampas, enfim, também achava que tinha a ver com a gente. E também costumava falar que a gente tinha como identidade brasileira a manufatura associada, aliada à tecnologia. Todos esses pensamentos caíram por terra, sabe? Primeiro porque quando a gente fala de um país continental, é impossível a gente falar de cores, né, e flores e estampas, sendo que São Paulo é uma cidade que as pessoas gostam muito mais de roupas mais cinzas, mais minimalistas em sua maioria, diferentemente do Rio de Janeiro, que você chega lá no aeroporto, ao hotel, em todo lugar, as pessoas estão verdadeiramente com estampas, né? Que também são estampas e cores diferentes das que o Nordeste usa. Então, a gente não pode contextualizar o Brasil sobre uma identidade única de cor e estampas. Quando vai falar de sensualidade e sexualidade, também é uma coisa que me dá um pouco de aflição de falar sobre isso hoje, porque a gente está lutando por tantas pautas, né? Uma delas é para acabar com a masculinidade tóxica, acabar com a fetichização do corpo feminino, enfim. Então, também não concordo que a gente possa dizer que existe uma identidade ligada a essa sensualidade, né? E sobre a pauta da tecnologia com a manufatura, depois de você começar a estudar os processos ancestrais, enfim, fiz cursos de cosmovisões indígenas, de filosofias indígenas, você vê que é redundante você falar de tecnologias e manufaturas, porque manufaturas são verdadeiramente tecnologias, né? Então, eu acho que tomando como ponto de partida esse start assim, de pensamento, eu acho que a gente tem muito a construir para chegar numa identidade de moda brasileira, sabe? Mas eu acho que o grande ponto de partida verdadeiramente é a gente entender que estamos hoje assentados em territórios indígenas, de povos originários, de povos Guarani-Biá, enfim, para que a gente possa, a partir daí, entender que a transformação só vai ser feita quando a gente fizesse esse reconhecimento de que fazemos parte de um território que não é esse que inventaram para a gente. Então, eu prefiro não responder com uma precisão, mas convidar vocês para essa reflexão mais alongada. Eu achei perfeito, porque você derruba na sua fala, né, todos os clichês do que seria o modo brasileiro e coloca aí em reflexão, né? Porque eu acho que também identidade é sempre uma reflexão, principalmente aqui no Brasil, no momento que a gente vive hoje, né? E nessa pauta que você trouxe por último, né, da herança indígena. E eu acho que isso já abre caminho para a gente entrar no tema de patrimônio, né? Falando em patrimônio têxtil e de moda, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês enxergam que isso é preservado ou não pela iniciativa pública, né? E também que vocês falassem sobre as próprias iniciativas que vocês têm tomado nesse sentido. Bom, quero agradecer, vou começar então aqui. Quero agradecer o convite também, a oportunidade de estar falando com os nossos irmãos latinos, né? A gente tem muita dificuldade de ter essa troca, é muito difícil a gente conseguir fazer, então é sempre uma alegria poder estar aqui. Eu diria que a gente, nesse momento, eu não tenho como começar essa fala sem falar sobre o momento terrível que a gente está passando com a política brasileira. Né? O momento que a gente vive não é o melhor momento de conservação nem de salvaguarda dos nossos patrimônios, de forma nenhuma, porque esse governo ele não preza pela cultura, isso não é uma prioridade para ele, né? Muito pelo contrário, se nem a saúde é uma prioridade, quem dirá a cultura. Mas é importante também, acho que a gente pensar que o Brasil ele tem uma certa dificuldade de justamente uma manutenção. A gente vem de um período do Estado dar toda uma salvaguarda para esse patrimônio que a gente tem,
de uma série de ações, de uma série de projetos. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, né? Na história do Brasil, a gente tem muito sobre esse tema. Então, o Instituto Urdume, né, que eu estou representando aqui, ele tem esse olhar para as artes manuais têxteis, em especial, e uma das coisas que a gente vê é a falta de registro, mas não só porque é uma falta de registro de que ninguém nunca pesquisou, ninguém nunca fez, mas de um certo abandono. Então, por exemplo, a gente tem uma série de documentações que foram feitas na década de 70, que elas existem, elas estão guardadas em porões do Estado, lugares assim, mas que não foram mais digitalizadas, elas não estão acessíveis para que a gente pesquise. Então, tem sempre um certo lugar, assim, a gente faz um esforço e volta atrás nesse esforço, né? Esse processo de manutenção histórico do Brasil, ele é bem complicado, né? Então, isso também é uma coisa que a gente pode comparar, inclusive, com outros países da América Latina, se a gente sair um pouquinho da moda e for, por exemplo, para a questão das ditaduras militares que a gente teve, né? Enquanto outros países como a Argentina, como o Chile, enfim, enfrentaram essa dor, olharam para isso, a gente meio que deixou isso passar batido, e aí isso volta agora. Então, acho que esse mesmo movimento de memória do Brasil, ele existe também nas artes manuais têxteis, dos patrimônios que a gente tem, né, têxteis. A gente tem bons movimentos que acontecem, mas eles não têm uma preservação contínua, a gente não consegue manter esse lugar de uma certa uma certa perenidade dentro desse processo. Então, a gente fica, né, indo e voltando. Dito tudo isso, nesse contexto que a gente vive agora, o esforço do Instituto acho que como o Jackson já falou também, tentar olhar para essas manualidades têxteis, para esses fazeres, de uma forma que seja decolonial, ou seja, entendendo que muito do que a gente tem, né, de patrimônio vem do que é colonial, ou seja, de Portugal, da França, enfim, de todo um processo, mas que essas riquezas, elas também foram mescladas com o que a gente tinha aqui no Brasil, então elas ganham também as suas próprias características na mão dos brasileiros, dos indígenas, e entender que a gente também começa a questionar alguns padrões. Então, essa ideia, por exemplo, do que é o artesanato brasileiro, assim como isso veio se formando, isso foi entendido, né? A ideia, por exemplo, da Lina Bobardi, de que a gente tinha um pré-artesanato, né? Que, por um lado, tinha um olhar generoso, digamos assim, para esses fazeres, mas, por outro lado, também tinha um olhar colonialista, porque ele vai chegar e vai olhar para esses fazeres de uma forma europeia, né? Então, dizendo assim, bom, se não tem as guildas, se não teve todo o processo de formação do artesanato tradicional, então isso aqui ainda não é artesanato, isso aqui é um pré-artesanato, isso vem de uma carência, isso vem de uma falta. Então, a gente eu sinto como se a gente estivesse agora num momento em que a gente revê um pouco o que a gente teve no século XX, né? De olhar para o artesanato e valorizar. Só que, naquele momento, a gente fez muito tirando as coisas do contexto, né? Então, a gente teve, assim, modernistas que fizeram uma curadoria, pegaram aqueles objetos e trouxeram para si, assim, e aí colocaram no museu e tal. E agora, eu acho que a gente vive um momento, né? E acho que a Urdume faz parte desse momento, desse movimento que a gente está, de olhar para esses artesanatos, de olhar para esses fazeres dentro dos seus contextos culturais. Por isso, uma das principais ações que a gente tem nesse momento é o mapeamento das artes manuais têxteis no Brasil e na América Latina, de uma forma geral, onde a gente quer justamente borrar primeiro classificações, então essa ideia do que é trabalho manual, do que é artesanato, do que é arte, tentar, assim, né, tirar esse lugar, porque são sempre nomenclaturas que vêm de cima para baixo, e pedir que as pessoas autodeclarem aquilo que elas são, das formas que elas querem se inserirem e qual é o local que elas estão. Então, como que a gente pode contribuir para dar visibilidade para essas iniciativas, entendendo que não tem um juízo de valor sobre elas, né? Não é uma questão que é melhor ou pior, mas que cada uma está dentro de uma situação e de um contexto, e esse é um pouco do que a gente vem tentando fazer agora. Lembrando que o Estado, nesse momento, né, especificamente, tem dado muito pouco ou nada
de apoio para essa salvaguarda de patrimônio. Arrasou, Stefânia, excelente posicionamento e colocação e, enfim, né, cartografia, digamos assim, do que está acontecendo, do que está sendo feito. E acho muito importante quando a gente toca nesse lugar verdadeiramente de decolonização e desconstrução de um pensamento que divide arte de artesanato, né? Isso é um problema tão ocidental, né? Digamos assim, no Oriente você não tem essa diferença, né? No Japão, quando você começa a estudar wearable art, arte para vestir, você vê o quanto o Japão valoriza as técnicas de manufatura com um caráter de arte, não existe uma categorização menor de ofícios, de artesanias, né? Isso é muito bacana, eu acho que é um grande passo para realmente desconstruir e reconfigurar essa possibilidade de um patrimônio, né? Que se constrói excessivamente, porque aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, esse péssimo hábito de, enfim, enterrar aquilo que é precioso e desenterrar aquilo que não presta. Isso é um fato verdadeiro. Acho super importante tocar nesse assunto também do mapeamento, porque a gente pode, de alguma forma, se aproximar, como a própria Stefânia falou, dessa grande família da América Latina, né? Que a gente, por não falar espanhol, sempre se acha um pouco à parte. E eu tenho aprendido muito com os novos pensadores da América Latina, tenho estudado muito isso no mestrado, tem sido muito importante para mim, porque uma das grandes demandas que eu tenho tentado trazer para a minha dissertação final é a maioria de pensadores latinos para o processo, para a gente não estar mais uma vez repetindo um ponto de vista colonial, né, que é tão distante da gente. E eu acho que essa construção ela não pode parar de ser feita, e eu acho que é uma grande sugestão para que isso aconteça de uma maneira viva, é que ela seja realmente viva como a língua né? As técnicas manuais, as manufaturas, as artesanias, elas não estão paradas no tempo, congeladas dentro de um arcabouço, né, uma redoma. Não, ela também sofre influência da comunicação, das novas ondas migratórias, né, dos novos processos de sustentabilidade, das novas matérias-primas que sobram, né, que também são importantes hoje para a gente entender a construção desse patrimônio, que é vivo e que deve ser cada vez mais vivo, acompanhando o movimento da sociedade. Eu acredito nessa parte. Gente, e assim, quando a gente fala, né, a gente acaba vendo iniciativas que são privadas ou por instituições, ONGs, né, acontecendo bastante, né, por essa falta de cuidado mesmo do Estado, e eu acho que isso reflete também muito na cultura que a gente acaba tendo, né, perante a conservação, a preservação dos saberes e até mesmo de acervos físicos, né? A gente teve recentemente 2 grandes incêndios, né, que marcaram negativamente a nossa cultura material. O incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, mais recentemente da Cinemateca. Eu acho que isso ilustra muito bem, infelizmente, como a cultura e patrimônio são tratados, né, pelo Estado. Mas queria saber de vocês como vocês enxergam a posição da sociedade civil perante a isso, né? Vocês percebem que essa postura do Estado reflete fortemente na postura das pessoas perante a isso? Ou vocês acham que, ainda assim, o brasileiro se interessa por patrimônio, por história, por cultura? Como que vocês enxergam isso? E assim, o papel da coletividade também na preservação. Bom, vou começar aqui. Então, eu acho que mais uma vez a gente volta, né, para essa questão que a gente está num país onde as pessoas estão passando fome. É muito difícil a gente cobrar qualquer tipo de posicionamento de preservação, né? Então eu vejo muita gente às vezes com um olhar assim um pouco romântico, né, fazendo aquela crítica assim, poxa, você chega lá
porque a gente cria essa expectativa, né? Então, porque assim, não é a gente que preserva, quem preserva é o outro. Aí eu quero que ele fique lá fazendo a renda, a renascença e tal. Só que, assim, num lugar onde eu não tenho que comer, eu não posso exigir de ninguém, né? Nem pedir, nem esperar que essa pessoa esteja fazendo a manutenção desse trabalho, que é um trabalho que é isso, ele não tem um valor que é simplesmente um valor de mercado dado, digamos assim. Ele tem um outro valor intrínseco que só pode, né, ser reconhecido se o Estado contribui e se a gente, como sociedade, entende esse valor. Então, eu acho que a gente, nesse momento, vive um período bem difícil, porque se eu preciso me virar para comer, se eu tenho uma insegurança alimentar, se eu estou, né, com a saúde em vulnerabilidade, pensando também que a gente acabou não, né? Estamos ainda passando por uma pandemia. Então, assim, realmente é muito difícil a gente cobrar, né? Ou achar assim, poxa, a sociedade, ela precisa ter esse papel. A sociedade, obviamente, as pessoas vão se virar para sobreviver, né? Para dar conta disso. Agora, apesar de tudo isso, eu acho que sim, né? Eu acho que tem uma certa insistência e um certo desejo de manutenção e grupos que vêm se unindo cada vez mais para que isso siga vivo, né? E diferente talvez de outros momentos, a gente vive um momento agora onde esse lugar ele vem de vontade própria, né? Então, também, sim, em alguns momentos a gente teve muito aquele lugar das ONGs, assim, né? A ideia de que eu vou lá e ajudo e faço com que essas pessoas aprendam a fazer o melhor acabamento, isso vai servir ao mercado, enfim. A gente agora tem um movimento das pessoas que também é resultado de um processo educacional, de um processo de conscientização política desses fazeres, que vão agora olhar e vão falar, não, o que eu faço tem um valor, eu vou me colocar com relação a isso, ele não é só um fazer menor, não, ele está justamente naquilo que a gente estava falando do território, ele está contextualizado aqui na cultura do meu povo, na cultura da comunidade no qual eu estou inserida. Então, eu acho que, né, a gente vive esses contrapontos, assim, em algum lugar é muito difícil, né, e aí a gente vê realmente que grupos que mantêm, ou enfim, que praticavam certos fazeres manuais textos acabam se desfazendo, ou vão ter que trocar pela costura fabril, enfim, coisas que vão, né, poder dar conta, mas, por outro lado, também a gente tem outros grupos que passam a se colocar, né, e a pedir o reconhecimento, digamos assim, desses fazeres, e muito acho nesse momento também, como o Jackson falou, né, com todas essas interferências né, e transformações que esses fazeres sofrem. Então, talvez a gente tenha hoje menos projetos de salvaguarda, assim, né, assim, daquele jeitinho que fazia antigamente, eu vou manter daquele jeito, mas muitos projetos que pegam esses fazeres ancestrais, que olham para esses fazeres ancestrais e dialogam com os processos da contemporaneidade, né? E eu acho que isso é muito rico, porque dessa forma a gente tem uma manutenção que não é forçada, sabe? É uma manutenção que acontece também atualizando essa tecnologia, né? Sem perdê-la, mas atualizando para o momento presente e dando a ela também usos políticos que eu acho que são fundamentais. Excelente. Eu queria complementar aqui o pensamento da Stefânia, partindo de um princípio que é um princípio estruturante da economia afetiva, né? Que é essa pesquisa que eu venho fazendo desde 2014, que é de entender a moda como um lugar de micropolítica, né? Então, assim, a gente está nesse momento, nesse cenário de todas essas problemáticas sociais urgentes, também as ambientais que o Brasil está passando. Então, a gente esperar e delegar a macropolítica, a tomada de decisão, a gente sabe que não vai acontecer, né? Porque tem outras problemáticas mais urgentes do que a nossa salvaguarda das artesanias, não que não seja importante também. E aí eu vejo desse princípio da economia afetiva, que é exatamente de utilizar esse lugar de reinvenção do mercado pela valorização dos ganhos coletivos, né, e buscando as relações de criação, produção e venda de consumo como um lugar de catalisação
um lugar catalisador de interações orientadas pelo respeito, pela empatia, pela complementariedade, né? A força de uma proposta que envolve o sentimento de estar junto e fazer junto, pensando no que é bem para os outros e para o planeta, né? Então, isso fundamenta a construção e o pensamento de que é uma micropolítica, né? que atua na perspectiva da corresponsabilidade. Eu acho que passar por essa pandemia como a gente tem passado mostra muito claro que a corresponsabilidade, né? que a cura está na co-imunidade, né? Eu cuido de mim para cuidar de você. E dentro da economia afetiva, essas temáticas são muito abordadas o tempo inteiro no processo que a gente faz de entendimento, de estudo, né, de trazer para perto a potência do coletivo, né, o redescobrimento dos coletivos, das cooperativas, das associações locais, dos pequenos produtores, o entendimento da importância da diversidade para a sociedade, né? Se a gente pensar que uma sociedade perfeita é a natureza, onde a folha que cai é adubo, a semente que cai, o fruto que cai vira árvore, então a gente não pode não pensar na diversidade da sociedade para que ela possa atuar nesse campo da economia afetiva e da micropolítica. E, sobretudo, essa admissão de que o verdadeiro político é o sujeito que cuida de si e, por isso, ele pode cuidar dos outros. Então, acho que esse cenário cria uma fundamentação muito bacana para a gente entender essa micropolítica e fazer esse questionamento, né, que a gente tem visto nesses pequenos coletivos, nessas pequenas atitudes e ações que a própria Stefânia citou aí, de que forma eu estou fazendo no mundo uma ação coletiva de resistência e transformação, né? Com a micropolítica que eu gero, ela é no campo dos afetos, né? Eu afeto a Stefânia afeta a Ingrid volta e afeta o coletivo do Urdume, o Urdume afeta o coletivo do Fashion Revolution, da trama afetiva, do Rio Ethical Fashion, do Mola, né? E a gente vai tentando fazer essa rede de afeto, essa economia afetiva de transformação de um ambiente que eu chamo de virulência positiva. Então, eu acho que a gente tem conseguido atuar de uma forma muito subversiva, irritantemente viva, né? De não deixar passar esses nós, desses urdumes desamarrados, assim, porque a gente precisa produzir relações mais verdadeiras e horizontais. Então, nesse aspecto, a gente tem conseguido algumas ações, né, que surgem a partir de uma vontade individual de uma designer. Enfim, eu gosto de materializar esse pensamento dentro de um estudo que eu chamo de A Nova Feminilidade na Moda Brasileira, que é sobre a nova sororidade. Mulheres que criam projetos para mulheres, né, que visam tirar mulheres de zona de vulnerabilidade social, de zona de vulnerabilidade de violência doméstica, enfim, a partir das manualidades, das manufaturas, dos saberes ancestrais que elas herdaram das avós e que elas não valorizavam. Então, é o caso da Catarina Mina, assim, que eu acho que é um exemplo muito bacana de citar, que é um coletivo, né, uma marca que se entende também como coletivo, que tirou e tem tirado mulheres da zona de vulnerabilidade social do Nordeste do Brasil, a partir do crochê, depois o trabalho de palha, agora desenvolvendo um trabalho com renda de bio, ressignificando, inclusive, o que é a renda de bio tradicional, que veio de Portugal, enfim, trabalhando com novas tipologias, associando a isso a ideia do blockchain, né, de como você pode contar essa história de uma maneira coerente, como é que você pode fazer a rastreabilidade dessa cadeia produtiva horizontal, verdadeira, honesta. Então, essas ações a gente não parou de fazer. E acho que no Brasil a gente é muito bom nisso, né? Porque a gente é um país que vive realmente do puxadinho, da gambiarra, a gente vai fazendo a coisa para não deixar morrer a vontade de estar vivo. Então, eu acho que esse é um lugar muito bacana que a gente tem conseguido de organizar esse patrimônio. E aí, por essas ações e atitudes, a gente acaba fazendo com que a sociedade civil se sinta seduzida, né, a fazer parte desse processo, porque a gente está entregando beleza. A gente está entregando beleza, a gente está entregando cultura, né? A gente está entregando o fazer ancestral de mulheres que estavam desocupadas. Agora elas podem sim cobrar mais caro por um projeto que é um passaporte para a transformação de vida. Então, eu acredito muito nesse lugar, sabe? Acho que a gente pode fazer, pelo viés da micropolítica, da economia afetiva, essa transformação
da sociedade civil, de trazer a sociedade civil para o nosso lado, entendendo que preservar é cuidar da vida. Maravilhoso. As falas de vocês foram maravilhosas e me levam muito para um lugar de pensar. A gente não pode, não consegue, não deve fugir de pensar o quanto a política vem antes, né? Falando de moda, de têxtil, fiquei pensando muito nesse ponto da coletividade do afeto, em como a gente tem a ganhar, virando um pouco mais os olhos para a América Latina em si, e nos enxergarmos como latinos, né? Porque, assim, aqui, às vezes, muitas vezes a gente não se enxerga como latino, a gente é brasileiro, né? Mas se a gente vai, por exemplo, eu vou trabalhar na Inglaterra limpando banheiro, né? Vou sair daqui, vou para lá, vou tentar a vida. Eu vou ser enxergada como latina, vou ser taxada como latina, muitas vezes de forma pejorativa, né? E aí muitas vezes a gente descobre que é latino quando a gente sai do Brasil, né? E o olhar do outro é uma latinidade. Então, se a gente, antes disso, né? De precisar passar por esse processo de ser taxado de fora, a gente pega essa latinidade para a gente, porque a gente quer e porque a gente vê um afeto mesmo nisso, né, nessa relação de países irmãos, né, um afeto em uma proporção coletiva, né. Eu acho que a gente tem muito a ganhar e também porque os países, né, nossos países irmãos têm muito essa cultura mais forte do que nós, né, também passando pelos problemas que todos os países têm, mas assim, eu enxergo, pelo menos na minha perspectiva, que os países latino-americanos, irmãos nossos, muitas vezes têm uma cultura de preservação mais arraigada ou políticas de fomento um pouco mais estabelecidas, né? Então, acho que a gente tem muito a ganhar, voltando um pouco mais os olhos para o nosso território mesmo, né? E também quando a gente fala de técnicas ancestrais, muitas vezes a gente não está falando de técnicas que são brasileiras, a gente está falando de técnicas que são amazônicas, e a Amazônia não é só brasileira, né? Então, a gente precisa abrir um pouco o olhar, até mesmo do eixo Rio-São Paulo, né? Muitas vezes a gente fica muito no eixo Rio-São Paulo e até tem uma conversa de que Nordeste já é tipo, o que é o Nordeste? O olhar visto de fora, dentro do centro do Brasil, que é Rio-São Paulo. Então, rola muito essa cultura aqui dentro, né? O Brasil é um país muito vasto e rola essa subdivisão aqui mesmo. Então, eu acho que esse olhar da alteridade é muito necessário e eu acho que vocês dois trazem muito isso nos projetos de vocês. Eu acho isso fundamental. E eu acho que também abre espaço agora para a nossa última questão, assim, acho que a gente já vai se encaminhando para o encerramento aqui da nossa conversa. A última pergunta que eu queria propor para vocês é como que vocês enxergam essa conexão do Brasil com a América Latina hoje e o que vocês acham que a gente pode fazer para potencializar isso, né? Eu acho que aqui o que a gente está fazendo hoje já é uma ação, o Universo Mola já é uma ação, mas o que vocês enxergam como outras possibilidades e como possibilidade até mesmo aqui dentro do nosso território de potencializar a cultura de cuidado, de preservação do nosso patrimônio têxtil e de moda. Quer começar, Jackson? Posso? Não pode. Vai você, querida, por favor. Então, vou lá. Eu acho, Ingra, que você, na sua fala você já traz vários pontos assim, que a gente pode falar sobre, né? Acho que a gente tem esse desafio realmente de ter um país continental e nesse país continental a gente tem muitos países dentro de um país só, né? Então, de fato, a gente tem características muito específicas de cada região e tem, assim, um território muito, né, assim, muito vasto. Então, até quando você, né, essa primeira pergunta que o Jackson responde, identidade brasileira, né? Difícil a gente conseguir sintetizar,
um território tão grande numa única identidade, assim, acho muito complexo. Mas acho que, por outro lado, é um pouco do que você falou. Se a gente for pensar o que a gente tem em comum com os outros países da América Latina, é justamente essa nossa história, né? Somos um território de povos indígenas, de povos originários, que já compartilhavam, né, essa divisão Brasil-Argentina, é uma divisão eurocêntrica, ou seja, esse território ele tinha outras formas de divisão, ou outras formas comunitárias distintas, então acho que a gente parte desse mesmo lugar, e a gente também parte dessa história, da própria história da colonização, ou seja, a gente é tomado por essa verdade que vem para a gente de fora, e nesse momento a gente tem essa oportunidade, eu acho que isso, né, como eu falei, isso está acontecendo no Brasil, mas não só no Brasil, acho que muito antes já estava acontecendo em outros países da América Latina, da gente entender agora o que a gente faz, né? Porque eu sinto também que a gente vive num momento assim delicado, que é assim, a gente não é mais, né? A gente tem os indígenas e povos originários ainda, mas boa parte de nós, que identidade é essa que a gente tem? Quem somos nós? Então, assim, como é que a gente lida com todo esse incômodo que a gente percebe dessa colonização, mas que de alguma forma também já faz parte da gente, porque já fomos forjados dentro dessa cultura. Então, como é que a gente encontra esse caminho e, mais uma vez, como é que a gente retorna para o lugar do território? Eu tenho batido muito nessa tecla do território, porque eu acho que a gente também, assim, passou desse momento em que a gente acreditava nessa ideia de globalização, dessa coisa universal, de que todos, né, éramos... que tem um lugar bonito, assim, mas que, obviamente, na prática ele não funciona. Então, como que a gente começa a dialogar, né? A gente tem essa dificuldade da língua, mas é verdade também que a gente consegue se entender falando português e espanhol. Então, é também uma questão da gente quebrar um pouco esses preconceitos, essas ideias que a gente tem, a gente se abrindo. Acho que uma iniciativa como a Mola já tem esse objetivo, a gente já está aqui fazendo isso. E, né, o Jackson citou agora, a gente se ler mais, a gente se conhecer mais, a gente poder, né, se referenciar mais. Então, acho que isso também é um movimento muito grande de publicações, de livros, de documentários, enfim, a gente tem se estudado, a gente tem se registrado e a gente tem trocado esses registros. Acho que esse caminho também é muito rico, né? E, enfim, eu acho que passa um pouco por aí, apesar das dificuldades, né, desse território muito grande, da questão da língua. Eu acho que tem um caminho aí se construindo, assim. Nesse sentido, eu sou muito otimista também. É verdade, Stefânia, nós não somos todos iguais, né? Essa ideia da globalização que somos todos iguais é uma grande mentira, nós não somos todos iguais de maneira nenhuma. Eu fico até bem chocado quando eu vejo alguma pessoa falando sobre isso, sobre essa perspectiva ainda hoje. E eu acho que o problema todo está na educação, né? Está na educação, é a base de tudo. Então, se a gente não é educado a visitar os países da América Latina, que são vizinhos do Brasil, para passar férias, para conhecer o museu, né? Para conhecer a comida, para conhecer a música, a dança, as artesanias, as batatas, as bananas, enfim. A gente não é educado a fazer essa viagem de autoconhecimento, né? Porque, enfim, a gente está aqui nesse território que hoje se chama de América Latina, mas que os povos originários chamavam de Abya-Yala, né? Terra de vida, terra o tempo inteiro de renascimento, de reconstrução, de fartura, né? Que significa mais ou menos isso na língua dos povos panamenses. Eu acho que o grande canal de conexão é a gente se conectar pelo que é comum a todos nós, né, nos nossos países. As cosmovisões indígenas é um ponto de partida, eu acho que é extremamente combinado entre a gente aqui, que é uma questão, né? A outra questão é escutar as vozes que não estão sendo escutadas, as vozes das vulnerabilidades sociais, porque todos os nossos países temos essas vozes, e elas estão em diversos setores da produção cultural, né? Na música, na culinária, na tecnologia das máquinas, na tecnologia das manufaturas, enfim. Então, a gente precisa encontrar
um lugar de diálogo, montar esse lugar de diálogo que a gente já está tentando fazer de alguma forma, que eu estou adorando participar, interseccional, né, da gente trazer pautas que são coerentes às nossas diferenças e buscar nessas adversidades os pontos que são comuns. E aí a gente poder construir o que está sendo chamado hoje de design biofílico, né, para a construção de uma era biocêntrica, focada no biocentrismo, que é de preservação da vida, né, da natureza e de toda a vida que essa natureza carrega. Então, eu acho que o grande ponto de partida é esse, a gente romper com esse lugar de que somos distantes e que somos tão diferentes por conta de uma língua que a gente não pode se conectar. Acho que a gente pode começar se conectando pelo que a gente tem de comum, que são as vozes que não são escutadas. Eu acho que a gente pode fazer uma grande transformação. Gente, maravilhoso. Vou ter que me encaminhar aqui para o nosso encerramento, mas essa conversa vai ecoar bastante aqui dentro de mim, acho que também dentro das pessoas que estão acompanhando a gente até aqui. Inclusive, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Gostaria agora de fazer um breve encerramento para vocês passarem redes sociais, como que a gente faz para encontrar vocês, caso quiserem conhecer mais o trabalho maravilhoso de vocês. E aí já encerro. Bom, eu também quero agradecer, então, obrigada pela oportunidade de estar aqui trocando e, né, de estar ampliando essas trocas. A gente, né, o Instituto Urdume, nosso Instagram é Urdume Instituto, né, @Urdume Instituto, e o site é www.urdume.com.br. A gente tem as revistas, a gente produz cadernos, a gente produz, enfim, conteúdos que dialogam com tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Obrigada, gente. Maravilha, obrigadíssimo, graças pela invitação, fazer parte dessa roda de conversa que tão importante, tão urgente e necessária, para que possamos verdadeiramente fazer um bloco de fortaleza do sul global, né? Eu acho que a gente tem que começar a se juntar nessa perspectiva. Eu sou Jackson Araújo, meu Instagram é @JacksonAraújo, pessoal, ativamente lá. E o do projeto Trama Afetiva é @trama_afetiva, onde a gente publica todas as nossas pesquisas, onde a gente pode compartilhar também os nossos livros e responder as perguntas e fazer conexões, né? A gente gosta de trabalhar em rede e só acreditamos verdadeiramente que a mudança vai ser feita no coletivo. E deixando por final a nossa missão, o nosso propósito, a nossa frase de vida, que é: a moda não é mais sobre roupas, e sim sobre pessoas. Obrigado. Maravilhoso, estou muito feliz com essa conversa, gente. Eu vou passar também o meu @, que é @peplus_, alguém quiser me encontrar lá. E também tem as redes sociais do Universo Mola, né? @Universo Mola, também tem o site, temos podcast, estamos em todos os canais possíveis. Temos conteúdos em espanhol, alguns em português. Depois as informações estão por aí no Mola Week também. Obrigada por prestigiarem o Mola Week. E nos vemos no próximo. Se Deus quiser, com um painel em português também, super rico, maravilhoso, como foi esse. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.